A Revolução Pernambucana de 1817 foi o último grande movimento separatista de caráter republicano do período colonial brasileiro, antecedendo a independência do Brasil em 1822. Teve apoio da elite local e de outros setores intelectuais contra a presença portuguesa e suas desigualdades sociais. Para eles, liberdade significava o fim do domínio português e a independência, senão da colônia, pelo menos do Nordeste. Isso porque o movimento se estendeu a outras províncias da região, atingindo Alagoas, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Todas essas rebeliões que nós vamos ter de Minas Gerais, a Bahia, Pernambuco e outras localidades, todas elas estão dentro desse contexto que a gente vai chamar de que é um contexto da independência. Quer dizer, a independência a gente começa a ver desde finais do século XVIII até depois do 7 de setembro de 1822. Né? As especificidades dessas rebeliões, assim, de um grosso modo, havia uma espécie de descontentamento com a coroa. Né? Minas Gerais, com a questão do ouro, ficou muito visível, os impostos eram altíssimos e, na realidade, não se via, vamos dizer, algo que fosse feito para as localidades. Né? Então, eram muitos impostos e quase nada feito na localidade. A Bahia tivemos a Confidência Baiana, que é também chamada de Confidência dos Alfaiates, porque muitas pessoas eram não brancas, digamos, grande parte, né? E tinha o ofício dos alfaiates. Nessa rebelião, a gente observa a participação de muitos populares, né? E sempre aquela ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, que são ecos da Revolução Francesa. Né? Não estou falando que a Revolução Francesa incidiu, mas que isso permitiu que houvesse uma espécie de dizer que uma inspiração. A de Pernambuco de 1817, que foi uma rebelião que já havia sendo maquinada desde o final do século XVIII, mas ela aproveitou um momento que foi um incidente de uma quartelada, né? A morte de um oficial português por um brasileiro, e aí foi o momento em que quem vinha se preparando essa rebelião resolveu então aproveitar o incidente. Enquanto que Recife vivia às escuras, Pernambuco pagava as taxas da iluminação do Rio de Janeiro. Então isso deixava todo mundo descontente. A Revolução Pernambucana de 1817 foi muito importante, pois um movimento de caráter separatista que conseguiu superar as atuações dos movimentos anteriores, porque conseguiu montar um governo provisório. Esse governo provisório foi desarticulado, mas ficou claro que Pernambuco era um centro de questionamento à autoridade metropolitana. Porque, de fato, a Revolução de Pernambuco, ela saiu de uma fase conspiratória que era tecida entre quatro paredes, como todas elas. Então, ela vai para a rua e depõe o governador Régio. Então, isso foi uma façanha. Quer dizer, não existiu uma revolução desse naipe em todo o Império Português. Né? Porque o Império Português pegava a América, na Europa, África e Ásia. Né? Nenhuma delas chegou a ser tão ousada. Esses foram alguns dos movimentos separatistas mais importantes em busca de liberdade no Brasil. Mas eu te convido para juntos apressarmos um pouco mais o passo. Vamos conhecer os bastidores, os personagens e o principal responsável pela consolidação da independência, Dom Pedro I. Em 1820, em Portugal, a burguesia tomou o poder por meio da Revolução do Porto. Foi instalada uma monarquia constitucional baseada nas cortes constituintes, o parlamento. Elas obrigaram o rei Dom João VI a retornar a Portugal e a jurar lealdade à Constituição recém-promulgada. Ele voltou e deixou em seu lugar, como regente do Brasil, seu filho Dom Pedro, que deveria conduzir a separação caso fosse inevitável. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido, posso dizer que foi crucial para que implantasse no coração dos brasileiros a ideia da liberdade, porque
O Brasil estava ainda ligado a Portugal, na condição de Reino Unido, só que o status tinha modificado muito, porque a sede do reino não era Lisboa, a sede do reino era o Rio de Janeiro. O príncipe regente, entretanto, resistiu às pressões, as quais consideravam uma tentativa de esvaziar o poder da monarquia. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Mas você lembra o contexto dessa frase? Em 9 de janeiro de 1822, há 200 anos atrás, o então príncipe regente Dom Pedro I anunciou que não voltaria para Lisboa, como as cortes portuguesas exigiam, e permaneceria no Brasil. O episódio, que foi um marco no processo de independência, ficou conhecido como Dia do Fico. Então formou-se em torno dele um grupo de políticos brasileiros que defendiam a manutenção do status do Brasil de Reino Unido. Entre os políticos que cercavam o regente estava José Bonifácio de Andrada e Silva, ministro e conselheiro, considerado o patrono da independência, e a primeira imperatriz do Brasil, Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, princesa da Hungria, foi a primeira esposa de Dom Pedro I e uma das construtoras da independência, mãe de Dom Pedro II, futuro imperador do Brasil. E às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, é que se concretizou em 7 de setembro de 1822, de fato, a independência do Brasil. Mas calma, o governo português ele perdurou ainda por um bom tempo sem aceitar esse movimento separatista, essa independência. E só em 1825 é que o governo português aceitou de fato. Continuaremos essa história no próximo episódio do especial do Bicentenário da Independência do Brasil, aqui na Rede Brasil de Comunicação.